Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. E para a gente começar a nossa aula, a gente vai falar vai partir da aula anterior da tarefa que era para casa, que era a nossa realidade aumentada, vocês lembram? Então nós vamos voltar nela. Ah, mas professora, você disse que não tinha certo ou errado, e continua não tendo. Mas eu quero construir outros bonecos com vocês para vocês perceberem o quão diferente nós somos e o quão diferente, a enorme quantidade de diferenças que a gente pode encontrar no convívio, né, com outras pessoas, tá bom? Então, olha lá, no avatar passado eu tinha escolhido essa figura, mas agora eu vou escolher essa daqui. Olha lá. E agora eu vou escolher um cabelo. Dessa vez eu vou transformar esse meu boneco em um menino, né? Na vez passada eu trabalhei com a menina, agora eu quero um menino. E eu acho que eu quero esse cabelo aqui. Vamos ver. Tá. Vamos mais à frente. Ah, eu quero esse menino de olhos redondos e castanhos. Vamos lá. Da vez passada, a minha menina tinha aparelho. Dessa vez não vai ter aparelho. Dessa vez ele vai ser um menino com esse tipo de sorriso. E vamos escolher uma camiseta para ele. Eu acho que eu quero uma camiseta amarela. Vamos lá. Ele vai usar óculos. Não quero que ele use óculos. Não vai ter óculos. Olha lá. Ficou igual a minha menina? Aí você, mas era uma menina, né, professora? Agora é um menino. Sim, mas então eu vou construir mais um menino para vocês. Vamos lá? Gostei dessa brincadeira. Eu acho que agora eu quero um menino assim. Vamos lá. Bom, como eu disse que vai ser menino, eu acho que eu quero que ele tenha... Deixa eu ver. Acho que eu quero esse cabelo aqui, ó. Esse é um menino ruivo. Vamos lá. E eu acho que ele vai ter olhos cor de mel. E vamos ver o que mais. E ele vai ter um sorriso tímido, assim. E vamos ver. Vamos escolher uma camiseta. Bom, se ele é ruivo, acho que eu vou escolher uma camiseta... Acho que eu vou escolher a mesma camiseta amarela. Vou escolher amarelo de novo. Eu acho que esse eu vou fazer usar óculos. Deixa eu ver qual óculos que eu quero para ele. Eu acho que eu quero esse óculos redondo. Vamos ver. Isso. Vamos lá. É um menino. Ficou igual ao meu outro menino? Não. Essa atividade era só para vocês testarem e perceberem na prática essa diferença que existe entre as pessoas. E agora nós vamos continuar falando da diferença pelo seguinte. Nós moramos no Brasil e o Brasil é um país multicultural e a diferença entre as pessoas é muito grande nas características. E por que isso? Porque vocês sabem que há muitos anos atrás, quem morava aqui, onde hoje é o Brasil, eram os indígenas. Então os indígenas também são todos iguais? Engano! É um erro achar que os indígenas são todos iguais. Cada tribo indígena tem uma língua diferente, tem uma característica diferente, tem tonalidade de pele diferente, tem formas de se relacionar diferente. Então existia um grande número de indígenas no Brasil. Depois de um tempo chegaram os portugueses vindos da Europa. E aí eles tinham outras características físicas, né? E vieram para o Brasil. Depois começaram a chegar também os negros que vieram escravizados, que tinham outras características físicas e também outras características culturais. E mais à frente ainda começaram a chegar outros povos, vindo do Oriente, vindo da Europa, né? E começaram a vir também para o Brasil. Toda essa galera reunida aqui no Brasil foi dando uma diferença entre as pessoas, né? As diferenças físicas, porque elas foram se relacionando, foram casando entre elas, foram tendo filhos entre elas, e aí foi acontecendo uma grande miscigenação, aonde as novas gerações que foram vindo, que foram nascendo, que foram crescendo, que foram dando origem a outras e outras e outras gerações,
foi dando para o Brasil uma cara de diversidade, uma cara de grande diferença física, cultural, de fala, de alimentação, de religião. Então o Brasil, na verdade, a gente diz que o Brasil é um grande mosaico, né? Onde não tem uma característica única. Ah, essa característica aqui é única do Brasil. Não, existem várias características que dão origem ao Brasil, que definem o Brasil. Por quê? Primeiro, porque a gente já viu que o Brasil é um país muito grande. Segundo, porque o Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes. Além dos habitantes que estavam aqui, que eram os indígenas, que já eram muito diferentes entre si, de acordo com a tribo a qual eles pertenciam, também a chegada de outros povos contribuiu para essa miscigenação, para essa diversidade tão grande que existe no país. Mais um motivo para a gente pensar, para a gente retomar, para a gente lembrar o quê? Que a diferença não faz ninguém melhor que ninguém. Pelo contrário, só faz as pessoas serem o quê? Diferentes. E toda diferença tem que ser o quê? Respeitada. Toda diferença tem que ser respeitada. Eu não posso desrespeitar o outro pela cor da pele, ou pela estatura, ou porque é gordo, ou porque é magro, né? Isso não é correto, porque eu tenho que respeitar o outro pelo ser humano, né? Por ser um ser humano, porque como ser humano ele merece respeito, como indivíduo ele merece respeito, independente das diferenças que existem entre eu e esse outro indivíduo, certo? Então vamos lá para a nossa página do livro 125. Olha lá. Eu vou começar a conversar com vocês aqui porque essa vai ser a tarefa também de casa de vocês. Mas eu vou conversar com vocês para que essa tarefa saia bem perfeita ou o mais correta possível, tá certo? Aqui vai falar assim, e você, como é? A gente já falou das diferenças que existem entre você, entre as pessoas que moram com você, as pessoas da sua família. A gente já falou sobre as diferenças de modo geral entre as pessoas que vivem no mundo, não é isso? Mas agora vamos pensar cada um em si. Então agora você que está aí me ouvindo, me vendo nessa aula, vai pensar em você. Vamos lá. Se você não está perto de um espelho, vê se você consegue trazer um espelho para perto de você. Dá um pause na aula e vê se você consegue um espelho. Pode ser pequenininho, né? Não precisa vir com o espelho do banheiro não, hein, gente? Nem com o espelho do quarto da mãe. Pega lá um espelho pequenininho. Se você conseguir. Se você não conseguir, não tem problema. Dá para você olhar aí para a janela, para o vidro da janela, o teu reflexo, ou no teu reflexo na TV, tá certo? Olha lá então. Conseguiu o espelho? Não conseguiu o espelho? Consegue se ver aí num outro refletor, que pode ser a tela da TV, o vidro da janela? Então vamos lá. Olha lá. Eu quero que você se olhe e que você perceba quais são as suas características. Que cor é o teu cabelo? Como é o teu cabelo? É curto? É comprido? É um cabelo que tem uma textura mais grossa? É um cabelo que tem uma textura mais fina? É liso? É encaracolado? É ondulado? Ó, então observa como é que é esse teu cabelo. Agora observa como é que é o seu rosto. Né? Será que todo mundo tem rosto redondo? Tem gente que tem um rosto mais alongado, tem gente que tem um rosto mais no formato mais quase um quadrado. Como que é o seu rosto? Observa aí para o seu rosto. Que cor de olhos você tem? Seus olhos são grandes, são pequenos, tem um formato mais puxado, tem um formato mais arredondado. E o seu nariz? É um nariz fininho, é um nariz mais grosso, é um nariz grande, um nariz pequeno? E a boca? E o formato dos dentes? Estão com todos os dentes, já perdeu alguns dentinhos, como é que tá? Olha para você, é você agora. E aí, como que você é? Você é uma criança grande em relação a outras crianças ou você é uma criança mais baixa em relação às outras crianças? Pensa lá agora nos colegas da sua sala, né? Quando vocês fazem fila ou quando vocês brincam, quem é o maior, quem é o menor? E aí você pensa em você. Você tá como? Você é maior em relação aos outros, você é menor ou você é aquela criança que está ali na linha do meio em relação aos seus colegas? Você é como? Você é mais gordinho, você é bem magrinho? Que cor é a sua pele? Sua pele é mais clara? Sua pele é mais escura? Como que é essa pele? Né? Observa você agora, tá certo? Observa bastante você. Esse momento é para você se observar.
Por que a professora está pedindo isso? Porque numa das tarefas de casa, que é essa aqui, a mão na massa, vai pedir para quê? Para que você desenhe e pinte o seu rosto. É uma atividade que a gente chama de autorretrato. Lembram que na aula passada a professora falou sobre museu, sobre artistas, sobre quadro? Lembram disso? Alguns artistas ao longo da história fizeram o seu próprio autorretrato. O que era isso? Eles se desenhavam. Alguns usavam o espelho para isso, né? Se olhava no espelho e desenhava o que via no espelho. Outros não, outros se desenhavam como eles se imaginavam, como eles se viam de vez em quando, tá certo? Aí a gente pode citar alguns artistas que você pode procurar aí, o Van Gogh, a Frida Kahlo, o Pablo Picasso, o Rodin, né? Então existem muitos artistas que fizeram seu autorretrato. Autorretrato, quer dizer, o meu retrato, eu fazendo o meu retrato, que é o que vocês vão fazer aqui. Vocês vão desenhar o rosto de vocês. De qualquer jeito? Não. Fazendo isso que eu acabei de fazer com vocês. Vão olhar no espelho, cada um vai se olhar no espelho e vai desenhar exatamente do jeito que está se vendo. Vai desenhar lá o seu rosto, né? E depois que você se desenhar, você vai ter o quê? Você vai ter o seu autorretrato, né? Estão vendo que parece um tripé isso daqui, né? Um lugar para se pintar? Então, vocês vão desenhar o rosto de vocês, observando todas essas características e, claro, vão pintar a tonalidade de pele que vocês têm. Ah, mas eu não tenho um lápis de cor da cor da minha pele. Então, você vai procurar o lápis de cor que mais se aproxima da tonalidade da sua pele. E por que você não faz uns testes aí? Vai misturando uma cor com a outra. Quem sabe você não chega numa cor bem próxima, né? E aí, olha lá. Como você acha que seria se todos nós fôssemos iguais? Isso é para você pensar e conversar aí na sua família. Você já percebeu que até entre vocês existe diferença? Que nenhum de vocês é igual ao outro. Alguns de vocês são parecidos, têm semelhanças, mas não são iguais, não é isso? Como seria se todo mundo fosse igual? Como seria se todos vocês fossem iguais aí? Será que seria legal? No mundo, se todo mundo tivesse a mesma cara, a mesma cor de pele, o mesmo cabelo, o mesmo tamanho, a mesma estatura. Como seria? Será que seria interessante? Será que seria legal? Todo mundo gostasse da mesma coisa? Se todo mundo fosse bom na mesma coisa e ruim em outra coisa? É uma coisa para você discutir aí com a sua família. E eu também vou sugerir para vocês que vocês conheçam esse livro aqui, ó. Elmer, o Elefante Xadrez. Segundo a sinopse que a gente encontra aqui, que é uma sugestão para vocês conhecerem o livro, diz assim: que tal conhecer a história de Elmer, o Elefante Xadrez, do autor Davi McKee? Isso. O que vocês acham de procurar esse livro na internet? Procura aí, de repente você consegue até ler uma sinopse maior sobre ele, de repente você se interessa e pede para o papai e para a mamãe comprar o livro pela internet, né? Procura lá e vai conhecer a história do Elmer. Em uma manada de elefantes cinza, Elmer era diferente. Ele era xadrez e todo colorido. Olha, ele era realmente muito diferente do resto dos elefantes da manada dele, né? O que será que aconteceu com o Elmer? O que será que aconteceu com ele? Como será que ele era tratado nessa manada? A gente não sabe, né? Precisa ler o livro para conhecer. E eu acho que vale muito a pena a gente conhecer essa história. Tá certo? Aqui também a gente fala um pouquinho sobre as diferenças relacionadas àquela questão do menino que aparece lá na abertura na imagem de abertura do livro, né? Olha lá. Muitos artistas importantes já fizeram um autorretrato, isso a gente já conversou, né? Frida Kahlo, por exemplo, pintou muitos autorretratos. Neles, ela quase sempre estava séria. Frida tinha outras diferenças além daquelas que já estudamos. Quando era criança, ela teve poliomielite, que é uma doença, que a gente já vai ver que doença é essa. Doença que a deixou com sequelas, como o pé direito menor e uma perna mais fina que a outra. Quando adulta, sofreu um grave acidente que a deixou muitos meses na cama e com outros problemas de saúde. Apesar disso, Frida nunca parou de pintar os seus quadros. Então veja que a Frida, ela era uma pessoa
saudável, ela não tinha problema nenhum, né? Nenhum problema físico, ela não tinha nenhum problema de saúde, mas ao longo do tempo ela foi tendo problemas que foram tornando ela diferente das demais pessoas. Então, ela sofreu uma poliomielite. Olha lá o que é poliomielite. Doença que pode causar sequelas ou danos permanentes, como paralisia de uma das pernas e insuficiência respiratória. Quer dizer, a pessoa pode não movimentar uma das pernas e ainda tem problema para respirar. A prevenção ocorre por meio da vacinação. Hoje já existe vacina para poliomielite. E o que são sequelas? São os resultados dessa doença. Então, olha lá, alterações ou consequências causadas por doença ou acidente, quer dizer, uma sequela. No caso da Frida Kahlo, ela ficou com a perna mais fina, com o pé menor que o outro, né? Então, é uma sequela. Ela não era, mas ela ficou assim. E nem por isso ela deixou de pintar os quadros dela. E hoje ela é bem famosa, no mundo todo se conhece Frida Kahlo. E ela se tornou famosa não depois que morreu. Ainda viva ela era bem famosa. Ela já era famosa viva por conta das obras que ela pintava. Então, lembram? O fato dela ter uma perna fina, mais fina que a outra, o fato dela ter um pé menor que o outro, o fato dela ter sofrido um acidente, ter ficado muito tempo na cama, não fez dela menos importante e não fez dela incapaz. Pelo contrário, ela continuou fazendo o que ela já fazia muito bem, que era pintar quadros. Tá certo? Então essa é a tarefa de casa de hoje. Faça o seu autorretrato, observa bem como você é e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!